Bom, a vida é feita de altos e baixos, né? Alguns tão baixos que chegamos ao fundo do poço. E se hoje você está no fundo do poço, mano, não se sinta vencido, não. O poço que eu tenho para te falar a respeito da minha trajetória. Bom, em 2012 eu fui ao fundo do poço. Mas minha história ela começa um pouquinho antes, tá? Porque geralmente quando você sente a queda é porque você já tinha ganhado altura o suficiente para sentir o impacto do tombo. Então foi o que ocorreu na primeira vez que eu quebrei para valer. Então quando você chega lá no fundo do poço, você tem duas opções: ou se afogar, se deixando sucumbir por depressão, ou reunir forças e tentar novamente voo. Então, nessa vez, aprendendo com seus erros, evidentemente. Bem, mas o que eu escolhi? Bom, eu estou hoje aqui conversando com você, né? Então, isso não seria possível sem aquele tom. Cara, mas como assim? Como eu disse o Steve Jobs no discurso de 15 minutos que ele proferiu na formatura em Stanford, o gosto do remédio é amargo, mas o paciente precisava dele. Da mesma forma, aconteceu comigo. Este recomeçar é um processo, não significa que a jornada tenha sido fácil, não. Que tenha surgido um milagre, alguma coisa assim. Então, em 2012, eu tinha rompido com o nosso único cliente expressivo, o mesmo cara que ele viabilizou a nossa empresa surgir lá em 2008. E isso é um alerta para você: se você só tem um cliente, você não é empreendedor, não é empresário, você é um funcionário, um CNPJ. Foi a constatação mais amarga que eu tive em toda a minha carreira. Em 2008 eu ainda estava na universidade e eu tive a honra de trabalhar com o professor Mauro, no laboratório de planologia, e lá eu aprendi a trabalhar com geoprocessamento em mapas temáticos, né? Cheguei a publicar artigos junto com o professor, cheguei a publicar um capítulo de livro. E isso fez que um dia eu recebesse um e-mail de uma empresa do ramo de hidrologia, e esse foi o início da minha empresa, porque ele pediu para que eu avaliasse um relatório que ele tinha na ANA, que havia sido reprovado. Então reuniu eu, o João e o Fabiano. O Fabiano virou meu sócio depois dessa jornada e nós fomos trabalhar nisso daí. Quando concluímos o relatório, demos o melhor de nós, fizemos um trabalho fantástico realmente, muito bem apresentável. E quando nós terminamos, essa empresa enviou um determinado dinheiro para a gente. E parte desse dinheiro ela disse que era para que a gente fosse até o Mato Grosso do Sul, que ela gostaria de conhecer, o dono dessa empresa gostaria de conhecer quem tinha feito o relatório. Então ficamos empolgados, evidentemente, lógico, o reconhecimento é algo fantástico, né? O reconhecimento do trabalho. Fomos para lá, tirei 3 dias de licença e fui. Fui sem que ninguém soubesse de nada, eu e o Fabiano fomos. Chegando lá, nossa vida deu uma guinada, porque tudo que eu havia planejado começou a sair do controle. A viagem que era para durar 3 dias foi para 15 dias, porque dali nós saímos e fomos para o Rio de Janeiro conhecer as usinas que nós tínhamos feito o trabalho. Dali, depois nós fomos para Goiás. Em Goiás fizemos um estudo de inundação, de rompimento no Rio Claro e no Rio Doce. E aí, de 2008 a 2012, esse passou a ser o nosso único cliente expressivo. Fazíamos alguns freelancers, algumas coisas, mas nada que gerasse uma receita, e como a empresa tinha uma demanda muito grande de trabalho, a gente acabava ficando absorvido nessa demanda. Então, isso mudou minha vida, porque nesse período eu desisti do meu programa de mestrado na Universidade Estadual do Paraná, universidade conceituadíssima. Eu acabei saindo do laboratório de palynologia, desisti de 2 colégios particulares onde eu dava aula, desisti de um concurso público para dar aula no estado. Havia sido passado no estado do Paraná para assumir lá em Céu Azul, uma cidadinha muito bacana próxima à Foz do Iguaçu. Já estava até com os exames médicos todos aprovados. Cara, e esse professor, e quando eu quebrei lá em 2012, voltou a mim algo que era um medo que eu temia com todas as minhas forças, que era admitir que o meu querido amigo, professor, ele estava certo. Ele havia me chamado para uma conversa, muito triste, muito chateado. Ele falou: cara, eu gosto muito de você, considero você mais que um amigo, considero você um filho.
e eu espero do fundo do meu coração que você esteja certo e eu errado. Mas essas empresas são complicadas. Esse passou a ser o meu maior medo. E vencer esse medo foi o que me deu forças para recomeçar. Eu tinha muito mais medo de ter que admitir o meu fracasso do que ele levar outro tombo. E para isso, foi o dia que eu topei com o discurso de Steve Jobs em Stanford, que foi o que me ajudou a superar a crise. Lá eu vi o seguinte, quando ele fala sobre a queda dele da Apple, ele diz o seguinte: eu não percebi na época, mas ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. O peso do sucesso foi substituído pela leveza do recomeço. Isso me libertou, incentivou, despertou o lado criativo. Nos 5 anos seguintes, Steve Jobs cria uma empresa chamada Next e a Pixar, e ele se apaixona por uma pessoa maravilhosa que vem ser a mulher dele. Então a Pixar ela criou o primeiro filme animado de computador, foi Toy Story. Quem nunca assistiu e se emocionou com Toy Story? E hoje é um dos estúdios de animação mais bem sucedidos do mundo. E o mundo deu uma guinada e a Apple compra a Next e volta Steve Jobs ao ramo da tecnologia. A tecnologia desenvolvida na Next é o cerne do atual crescimento da Apple, que proporcionou tudo que nós temos hoje em termos de tecnologia. E ele e Lawrence formaram uma bela família, uma família maravilhosa. Ele disse que se aquela demissão não tivesse acontecido, nada disso seria possível. Uma frase que me marcou: o sabor do remédio era amargo, mas creio que o paciente precisava dele. Quando a vida te jogar pedras, não se deixe abalar. Ele diz: estou certo que o amor pelo que eu fazia é o que me manteve ativo. Isso retumbou em mim naquele momento de crise de uma forma que você não pode imaginar. Então, ainda reforça que se o trabalho é importante na sua vida, é a única maneira de sentir satisfação completa é amar aquilo que você faz. O pessoal fala que quem ama o que faz não trabalha. Sente prazer naquilo que faz. Então, não se acomodem. Com os assuntos do coração e com os assuntos do trabalho, vocês saberão quando encontraram a coisa certa. E esse discurso, somado ao temor que eu tinha de encarar o olhar do meu querido professor, do meu mentor, me fez lutar com todas as forças para sair da crise, para sair do fundo do poço, para cavar um caminho auxiliar. Em 2012, eu não podia mais contar com o nosso mais expressivo cliente, com o qual trabalhava praticamente com exclusividade no ramo do setor hidrelétrico, que é um setor bastante restrito, quem trabalha na área sabe disso. E a gente não tinha acervo, porque trabalhava sempre nos bastidores. Então, nós investimos no setor rural. Georreferenciamento, no Paraná nós tínhamos o SISLEG, que era o Sistema de Reserva Legal vigente. E nessa mudança do Código Florestal em 2012, tudo foi substituído e o Paraná pediu 6 meses para se adaptar. Essa bendita alteração do Código Florestal que arrasou com todas as minhas perspectivas, né? Porque eu tinha investido todas as minhas fichas nessa parte rural e tudo estava paralisado por 6 meses. Foi equivalente a um eletricista chegar na UTI e falar: gente, respira fundo aí que eu vou cortar o oxigênio por 5 minutos. Esses 5 minutos duraram 6 meses para nós. E nós não tivemos tempo para se consolidar no mercado, porque foi tudo... Encerrou, nós falamos, vamos apostar, veio o Código Florestal e acabou com tudo. Então logo não tínhamos sequer mais nada para dividir em termos de sociedade. Não tínhamos clientes, não tínhamos trabalhos que tinham estavam travados, a gente abandonou muita coisa. Então cada um foi para o seu canto, não tínhamos mais uma empresa. Foi então que eu me vi diante das palavras do meu velho mentor. Por isso que o discurso de Stanford mudou a minha perspectiva. As palavras ditas sobre o remédio amargo necessário ao amadurecimento do paciente era o que eu precisava para não desistir dos meus sonhos. Eu estou certo que o amor pelo que eu fazia foi o que me manteve ativo. Porque eu podia ter mudado de área.
Eu costumo dizer que a minha vida, não só a minha vida, mas a vida ela é feita de bifurcações. A cada escolha que você faz, abrimos um caminho novo e não tem volta, assim como eu fiz lá na universidade. Então eu havia o caminho e estava quase certo de que eu havia escolhido o caminho errado. Mas no fundo do poço não me resta outro caminho a não ser subir ou se afogar. E eu precisava cavar um atalho e corrigir o curso do caminho, porque eu precisava que aquilo desse certo, porque eu não poderia encarar o meu professor e dizer para ele que eu havia fracassado. Eu descobri nesse ponto que eu tinha muito ainda o que aprender. Geralmente nos consideramos bons naquilo que fazemos, né? Ou fazemos aquilo que somos bons, né? São duas formas diferentes de pensar sobre o mesmo assunto. E eu precisava me aprimorar e arriscar novas áreas. E não foi fácil, mas foi necessário. E hoje eu digo sem medo de errar, que assumir que não sabia tudo necessário foi o que permitiu manter o foco e aprimorar. Eu tenho que lhe confessar que não foi fácil manter a sanidade e foco para estudar quando você está sem oxigênio. Não é fácil se concentrar nos estudos, cara, quando estão prestes a cortar a tua água, a tua luz. Não é fácil você vagar pela cidade porque você já não tem mais internet, buscando um ponto de Wi-Fi para poder baixar alguns vídeos no Adobe Catcher para poder estudar de noite, pela madrugada. E não é fácil montar o quebra-cabeça quando você nunca viu ele montado, quando você não sabe sequer quantas peças esse quebra-cabeça possui. Então, foi nesse contexto, bem tranquilinho, que eu aprendi a projetar loteamentos, que eu vi pela primeira vez o Civil 3D, que eu peguei essa ferramenta para mim e falei, eu vou aprender esse negócio. Eu vou entender como é que funciona esse negócio. Recorri a vídeos, recorri a vários dos grandes nomes que hoje estão aí pelo mercado, os quais eu tenho muita gratidão por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para poder fazer um tutorial, para poder contribuir com essa galera que está aí buscando conhecimento. E hoje eu olho para trás e vejo esse período amargo da minha vida e ergo a minha mão para o céu, cara. Porque sem esse momento de dor, eu jamais teria chegado onde estou atualmente. Pense sempre por esse lado positivo. Cada queda que você toma é um apoio para você dar um voo mais longe. Se não for assim, você pira, cara. Eu atribuo a dor desse momento de crise ao amadurecimento que necessitava para alcançar a vitória, o renascimento da empresa, porque já tinha morrido, não tinha mais. Fiz dar um passo atrás, voltei a trabalhar de funcionário, mas hoje eu estou aqui restabelecido, buscando novos horizontes. E eu me devo esse momento, a esse tombo que eu tomei. Isso me fez refletir muito sobre o que passou nesses anos todos, sabe? Sobre os erros cometidos, as ações que geraram essas bifurcações na minha jornada, né? Então, a conclusão e a análise que eu trago para você nesse dia de hoje é que quando eu estava focado em aprender sobre Civil 3D, buscando incansavelmente informações, eu mudei a minha mentalidade. Mudei a minha mentalidade sobre ajudar o próximo, sobre compartilhar conhecimento. Eu precisei ralar muito, muito para conseguir chegar onde eu cheguei. E eu devo isso a pessoas que foram colocando uma pecinha de cada vez nesse quebra-cabeça, do qual eu fui garimpando, fui buscando, fui trazendo. Devo essa superação profissional a profissionais que conseguem, né, entender a ajuda do próximo, conseguem compartilhar, não escondem, conseguem querer o bem das outras pessoas. Então, por muito tempo eu relutei também em compartilhar, porque eu vinha daquela geração que achava que estava criando concorrente, que não deveria compartilhar o conhecimento, né? Isso é natural, isso é intrínseco na maior parte das pessoas. Então, não sinta mal se você hoje tem essa visão. Mas pense naqueles que estão lá no fundo do poço. Pense no dia que você, Deus queira que não, mas se você chegar no fundo do poço. Pense o quanto que pode fazer diferença na vida dessas pessoas esse compartilhar. Eu descobri que eu tinha que estudar, que eu tinha que sair da minha zona de conforto, que eu não podia desistir porque eu amava o que eu fazia. Isso me fez ver
que existiam muitos profissionais aptos naquele momento e que não tinham medo de compartilhar o que sabia. Isso me fez desejar fazer igual eles, desejar também colocar a minha parcela de contribuição nesse mural. Assim surgiu o canal, que é um dos meus orgulhos, uma das coisas que eu mais me orgulho em manter, não deixarei de manter, sempre trago conteúdo, porque eu acredito que assim como eu estava ali procurando sinal de Wi-Fi para buscar um vídeo que me trouxesse a agregar alguma coisa na profissão, tem muita gente por aí fazendo o mesmo. E o conhecimento, cara, é uma luz que ela só faz sentido se você coloca ela no topo. Se a luz estiver escondida, já é bíblico, né? Não faz sentido. Por isso, quando esteve na terra, ele deu o exemplo de partir poucos pães e poucos peixes e saciar uma multidão. Isso hoje a gente não consegue fazer materialmente, mas é possível compartilhar o seu conhecimento, e o conhecimento é a única coisa que quanto mais você compartilha, mais ele é multiplicado. É por isso, cara, que o método fluxo faz sentido para muita gente. Faz sentido para muitos de vocês que estão aqui vendo esse vídeo, que já fazem parte do nosso time, que é uma forma onde nós podemos compartilhar esse conhecimento. Muitos dos nossos inscritos aqui no canal já embarcaram conosco nessa jornada porque ele é o presente mais puro dos sentimentos de compartilhar conhecimento de forma sistemática. Lembra do quebra-cabeça que eu te falei? Pois é, eu montei ele. E para que ninguém mais passe o que eu passei, eu numerei cada peça e estou compartilhando ela com você. Procura aqui na descrição, tudo o que você precisa saber sobre o método fluxo está aí. Se você ainda tiver dúvida, dá um toque. Chama lá nos grupos, manda mensagem no WhatsApp. Eu vou ter a maior satisfação de te conduzir nessa jornada. Até amanhã.